Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 21, nós faremos essa leitura. Nós começamos na semana passada, exatamente por causa da proximidade com a Páscoa, uma série de estudos em 2 aos Coríntios, com o tema O Substituto. Na semana passada nós fizemos um apanhado geral sobre o que significa substituição. O que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, trata quando ele traz este assunto, quando ele, com seu zelo, começa a debater com aqueles crentes a respeito do que Cristo fez. E aí nós vimos na semana passada alguns aspectos desta substituição. Primeiro, nós vimos que foi por causa das nossas incompetências, das nossas incapacidades, nós tivemos que ser substituídos por Cristo Jesus. Também foi porque nós nos esquecemos quem nós somos e quem Deus é, que nós tivemos que ser relembrados através da cruz. E então nós fizemos um apanhado geral sobre isso. Nós fizemos um desafio na semana passada, uns aos outros, o desafio de declarar guerra ao pecado, mesmo sabendo que em alguns casos nós vamos levar muito tempo para, no nome de Jesus, vencê-los, porque nós dependemos que o Senhor faça isso em nós. Mas ainda assim é responsabilidade, é dever nosso declarar guerra ao pecado. Se não tiver nenhum motivo em você mesmo para isso, lembre-se do quanto Cristo sofreu no seu lugar. E aí você terá grandes motivos para rejeitar com toda a sua força o pecado. Mesmo sabendo, como João nós lemos, que se por algum motivo um acidente acontecer e você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu jamais surpreendo Deus com os meus pecados, porque Cristo pagou por todos eles, todos. E hoje nós vamos ler então este texto, nós vamos começar a esmiuçar um pouquinho esse tema hoje. Nós vamos continuar então falando sobre o substituto, a história por trás da história da cruz, ou o significado dos acontecimentos da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 21. Vejam o que o apóstolo Paulo nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o mistério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, este texto que nós acabamos de ler é um dos textos clássicos para falar sobre o assunto substituição penal, que é o nosso assunto aqui. Mas o assunto substituição penal, ele traz algumas dúvidas para nós. E aí, relembrando algumas coisas da semana passada. Por que nós tivemos que ser substituídos? Por causa da grande justiça de Deus, da qual a nossa justiça está infinitamente longe, aquém
Deus tinha que punir, por causa da sua justiça, o pecado. Mas ao mesmo tempo, este Deus, Ele nos amou com um amor tão profundo, que Ele desejou salvar-nos. Mas Ele não podia negar a sua própria justiça, para manifestar o seu amor. E nem negar o seu amor, para manifestar a sua justiça. Então Ele mesmo se torna o meio para que nós homens fôssemos reconciliados com Ele. Ele assume dois papéis nessa história. Ele é o Deus a quem nós ofendemos, a quem nós devemos justiça, e Ele também se torna em Cristo Jesus o meio, o pagamento das nossas injustiças. Então isso é chamado de substituição penal. Jesus assume como substituto o lugar de pecadores, para poder pagar as suas dívidas, para que eles sejam perdoados. O céu não é um lugar de gente que teve os seus pecados anulados, esquecidos. Não, o céu é um lugar de gente que teve os seus pecados pagos. Pagos. Não foi por eles mesmos, mas foi por Jesus Cristo. Mas alguém pagou. De um modo divino e maravilhoso, Deus nos amou, mesmo quando Ele nos odiava. É estranho isso, né? Para nós é muito estranho. Mas Deus nos amou quando ao mesmo tempo Ele nos odiava. E isso está lá em Romanos capítulo 5. Quando nós éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho, que entregou a vida por nós. E aí Paulo diz, olha, se quando estávamos inimigos de Deus, Deus nos amou ao ponto de dar o seu Filho, quanto mais agora Ele não nos dará consigo, com o amor do seu Filho, a reconciliação. Mas quais são as dúvidas que a substituição penal traz para muitas pessoas, e isso fica pairando na mente? Eu gostaria de resolver algumas dessas hoje. Primeiro, olha, substituição penal não é uma injustiça. Veja, culpar um inocente para absolver culpados. Na nossa justiça humana, nós taxaríamos isso, nós classificaríamos isso como uma grande injustiça. E num certo sentido você está certo, porque a misericórdia é a não justiça. Quando Deus manifesta misericórdia por alguém, Ele está deixando de manifestar a justiça dele sobre essa pessoa. Mas para que Ele faça isso, Ele tem que manifestar essa justiça sobre outra pessoa. E Ele manifestou sobre Cristo, mas Cristo era inocente. Mas Cristo não fez isso obrigado. E nós vamos ver lá em Gálatas, diz que Jesus Cristo se entregou por nós. Ele não foi obrigado a carregar os nossos pecados, as nossas culpas, mas assim como o Pai, e nele o Pai estava suportando sobre si mesmo a culpa dos nossos pecados. Ele era a oferta, o pagamento, a substituição pelos nossos pecados. Então, ainda que pareça aos nossos olhos injustiça, não foi, porque Cristo, por amor, fez isso por nós. Por amor ao seu Pai, em obediência ao seu Pai, Ele fez isso também pelo seu Pai. Outras pessoas poderiam dizer, olha, isso é imoral. Se isso fosse parar na mídia e não fosse uma notícia ligada à religião, mas algum repórter fizesse lá uma matéria e dissesse assim, olha, uma coisa absurda aconteceu, um pai entregou o seu filho para alguns traficantes, o seu filho era inocente, mas uma outra pessoa que ia morrer na mão de alguns traficantes, porque estava devendo drogas, e essa pessoa ia ser punida. Então veio um pai e disse o seguinte, olha, eu quero dar meu filho, e vocês podem matar meu filho, mas liberem esse traficante. Como que nós ouviríamos isso no Fantástico? Nós diríamos, isso é imoral, um pai fazer um negócio desse. E de novo nós temos uma dúvida que paira no coração e na mente de algumas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, especialmente na Páscoa. E aí eu quero dizer para você novamente, este pai que entregou o seu próprio filho, ele fez isso por amor a nós. O seu filho não foi para lá num ato involuntário, obrigado por seu pai, mas ele também fez isso num ato de amor por nós. Então não é imoral. Primeiro porque o fator determinante daquilo que é justo, daquilo que é moral e daquilo que é ético é o próprio Deus. E aquilo que Deus faz jamais é imoral. O que nós fazemos Ele é o padrão da moralidade. Mas ainda assim, este pai não foi injusto com seu filho, porque este pai, no seu filho, estava assumindo esta dívida, e o seu filho fez isso com amor e com prazer.
Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que eles fizeram isso, a Trindade inteira fez isso em comum acordo, e eles não fizeram obrigados, eles fizeram isso segundo o beneplácito da sua vontade, eles sentiram prazer em salvar. O Pai sentiu, o Filho sentiu, e o Espírito sentiu prazer em salvar. Outras pessoas podem objetar dizendo: olha, isso é violência demais, precisava de tudo isso. Deus não poderia simplesmente anular o pecado. Ele não pode anular porque Ele é justo. Um pagamento tinha que ser feito. E esse pagamento não era um pagamento do pecado de um único homem, mas era o pecado de todos aqueles que Deus amou e decidiu salvar desde a eternidade. Gerações e gerações de pecadores. Milhões, bilhões, talvez dezenas de bilhões. E Deus quis salvar. E aquilo que Cristo sofreu fisicamente, que para nós parece uma grande violência, não é nada comparado à violência que Ele sofria por dentro, desde o dia em que Ele deixou a sua santidade, a sua glória, o seu lugar santo de viver, desde o dia que Ele deixou as regiões celestiais e Ele colocou o pé sobre essa terra imunda. Isso foi sofrimento, isso foi uma violência. Imagina quantas vezes o Espírito Santo de Cristo, que perfazia todo o ser dele por dentro, quantas vezes ele foi ofendido em ver o pecado ao seu redor. Ele que não cometeu nenhum pecado, com certeza ele assistiu pessoas mentindo, assistiu pessoas roubando, assistiu pessoas matando, assistiu pessoas blasfemando contra ele, assistiu pessoas se idolatrando coisas, assistiu pessoas murmurando, e isso tudo era uma violência contra Deus. Então, se os homens se preocupam com a violência da cruz, achando que o Pai foi violento demais, imagine se você começar a pensar em todas as violências que Cristo sofreu no seu coração e na sua mente, assistindo o nosso jeito imoral de viver. Isso foi violência. Uma última objeção é: isto é impessoal. Uma relação comercial. Deus foi ofendido, tinha uma dívida, alguém foi lá e pagou. Parece impessoal demais. O certo não seria Deus tratar com cada um, cobrar de cada um? Ora, se você acha que isso foi impessoal e você prefere você mesmo resolver a sua questão com Deus, então vai lá e tente. Mas eu afirmo para você, segundo as Escrituras, que é impossível para qualquer homem tratar sozinho esse assunto com Deus, porque nós não podemos resistir à justiça de Deus. Então, substituição penal nos remete a duas verdades que Paulo vai citar aqui. A primeira delas é que esse assunto é um grande mistério para nós mesmos. E o apóstolo Paulo, ele faz referência aí, dizendo que isso é um mistério, o mistério da reconciliação. Para nós é difícil de entender, foge à nossa capacidade de compreender, está além de nós entender completamente isso. Esse é o primeiro aspecto. Existem perguntas que só vão ser respondidas na glória, nós não temos como respondê-las agora. A segunda é que nem tudo a respeito da cruz é o que parece. Vocês já viram uma caricatura? O que a caricatura faz? Quando eu olho para uma caricatura, eu vejo exacerbado algumas características específicas de uma pessoa. Você pode lembrar aí, eu sei que você vai lembrar, se eu citar, você pode lembrar da caricatura do Ronaldinho Gaúcho. O que está exacerbado na caricatura do Ronaldinho Gaúcho? A arcada dentária dele, né? Está lá. Não só do Gaúcho, mas do outro também. Então o que a gente faz? Numa caricatura você exaspera, aumenta, exagera naquilo que é um pouquinho acentuado na pessoa, e você deixa outros detalhes que são menos importantes de lado, simplesmente para fazer com que você se lembre disso. A mesma coisa acontece quando eu olho para a cruz. Às vezes eu olho para a cruz e eu tenho algumas ideias, e essas ideias elas não são exatas. E quando nós nos propomos a estudar este assunto aqui, a proposta é o quê? Que a gente ajuste o foco, que a gente entenda a história por trás dessa caricatura, que é facilmente reconhecida como uma cruz. Quando você vê uma cruz, você lembra de quem? Você lembra que Jesus morreu nela. E esse é um conhecimento que as pessoas têm, é um conhecimento público, mas é um conhecimento superficial. O que isso significa? Nós já vimos. Em primeiro lugar, significa substituição penal. E o que essa substituição penal implica? Implica em dois aspectos que eu quero considerar primeiramente com vocês. Primeiro, ninguém pode compreender a Cristo até que compreenda o que Ele fez na cruz.
Mas por outro lado, ninguém pode compreender o que ele fez na cruz, se não compreender quem ele é, e tudo que ele fez antes, o amor com o qual ele tratou as pessoas, o zelo com o qual ele tratou as coisas do seu Pai, o que ele falou a respeito de nós, das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades, o que ele veio fazer. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele foi para aquela cruz, ele foi com um propósito, com uma meta, com um objetivo. E o objetivo era nos substituir em algo que nós estávamos fazendo tudo errado. Essa história não é uma história de 3 partes, mas essa história é apenas a história de 2 partes: Deus e o mundo. Um Deus santo, irado com justiça contra um mundo que foi criado por ele perfeito, mas por causa do pecado se afastou de Deus. E então essa história da cruz é a história da reconciliação, onde Deus reconcilia consigo o mundo. Alguns aspectos importantes sobre isso. Primeiro, o pecado abriu um abismo entre nós e Deus. Primeiro ponto, guarde isso. O pecado abriu um abismo entre eu e Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: há um grande abismo. Segundo, normalmente se espera que a iniciativa de ir buscar uma reconciliação é de quem? Quem toma a iniciativa de buscar uma reconciliação? Quem errou. Não é natural? A gente espera isso. Quando alguém faz alguma coisa errada com a gente diz assim: olha, eu estou esperando, eu estou disposto a perdoar, mas fulano tem que vir falar comigo, porque afinal de contas quem me ofendeu foi ele. E isso é o natural que nós esperamos. Nessa história da cruz, não. Quem tomou a iniciativa? O próprio Deus. Como eu disse a vocês, a gente pode imaginar algumas coisas, mas imagine que na eternidade a Trindade se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disseram assim: olha, se nós amamos, e nós amamos aquilo que nós criamos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque os homens por si só eles não podem. E então, em comum acordo, eles chegaram ao consenso que o Filho, ele se encarnaria para se tornar também homem. Então ele seria um representante de Deus buscando a reconciliação, e ele também seria um representante do homem pagando o preço dessa reconciliação. Então onde Cristo entra nesses 2 lados? Ele entra nos 2. Do lado de Deus, ele é o representante de Deus, ele é o Deus encarnado. Do lado dos homens, ele é o pagamento dos homens, ele é o representante legítimo dos homens, ele é aquele que assume o nosso lugar para pagar a nossa dívida. Deus age por meio, através de Cristo Jesus. O versículo 18 nos fala isso. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha que coisa interessante. Essa história é a história do mundo e de Deus. E Deus reconcilia o mundo com Ele mesmo, através do seu próprio Filho. E alguém vai dizer assim: olha, esse negócio de graça, pastor, é muito complicado, tudo fica muito fácil com isso. E a minha parte, deixa eu dizer, sabe quem fez a sua parte? Foi Jesus Cristo. Ele te substituiu para fazer a sua parte, porque você, eu, todos nós somos incompetentes no que tange as realidades espirituais, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nem para tomar a iniciativa nós não fomos capazes. Foi Deus que teve que tomar a iniciativa e enviar o Filho dele para nos restaurar, para nos resgatar, porque ousadamente, presunçosamente, nós achamos ao longo da história que fazendo algumas coisinhas boas nós poderíamos passar a lábia em Deus. Ó Deus, estou aqui no domingo, camisa, manga comprida, gravata, cantei uns hinos para o Senhor, cantei no coral, agora faz a sua parte, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Equívoco, um equívoco antigo. A história por trás da cruz é a história da substituição de um Deus que tomou a iniciativa e veio buscar um mundo perdido, um mundo frio, um mundo insensível, um mundo morto nos seus delitos e pecados. Lembra quando a gente tinha aquelas antenas e para corrigir a imagem uma pessoa subia lá no telhado e a gente ficava aqui debaixo assim, ó, e a pessoa lá de baixo virava um pouquinho e falava: tá bom, mais ou menos, tá melhor assim, tá, todo mundo já fez isso, né? Eu já fiz também. Minha função era subir no telhado,
Meu pai ficava lá embaixo, lá, sendo corrigido. Mas todo mundo já fez isso. Com a história da cruz, nós precisamos fazer isso também. Ajustar o foco. Porque se a minha visão do que aconteceu na cruz do Calvário não estiver correta, a minha teologia, a minha vida cristã também não vai ficar correta. Então, normalmente nós pensamos, ou as pessoas que ouvem essa história, superficialmente vão dizer, um pai violento punindo o seu filho, inocente no lugar de pecadores. Um filho que é obrigado a se sacrificar para aplacar a ira do seu pai. Isso é uma imagem desfocada, isso é uma imagem ruim. Qual o problema? Não existem três partes nessa história: o pai, o mundo e o filho, que teve que levar a culpa de tudo. Não. Essa é uma história de duas partes. Então eu já ajusto um pouquinho o foco quando eu penso nisso. A verdade é, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O pai estava no filho e o filho representava o pai. Nessa história de representação, há ainda um outro ajuste que eu preciso fazer. Vocês lembram no final da Copa de 94? Tinha de um lado um goleiro brasileiro, chamado Tafarel. Do outro lado tinha um atacante italiano, chamado, não lembro o primeiro nome, não lembro o Baggio. Vamos lá. Ele representava a Itália, e Tafarel representava o Brasil. Quando ele bateu o pênalti, o que aconteceu? A bola foi para fora. Nessa hora a Itália inteira disse: ai, perdemos, porque ele estava representando todo mundo lá. E nós do lado de cá gritamos: Iu! E o Galvão gritou: é tetra, é tetra, é tetra. Porque ele estava lá representando o Brasil. Essa é a história da representação, nós sabemos muito bem, então nós não temos problema com essa questão. Agora, o que normalmente as pessoas não sabem a respeito da história da cruz? Que Cristo estava lá naquela cruz representando cada um de nós. Representação. Ele representava o Pai que enviou o seu Filho para nos reconciliar, mas ele também naquela cruz representava o mundo daqueles que o Pai quis salvar. Ele estava representando-os. Então quando Cristo foi pregado naquela cruz, aqueles pregos que entraram na mão dele, entraram por minha causa, e entraram em mim também, porque daí Paulo vai dizer aqui, que uma vez que Cristo morreu por todos, todos morreram. Ele está dizendo assim: olha, é a mesma coisa lá da Copa. Se um perdeu, todos perderam. Se um ganhou, todos ganharam. Se Cristo morreu na cruz por nós, todos nós morremos com ele na cruz. Opa, peraí. Se ele é o nosso representante, ele morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, com ele nós morremos. O que aconteceu conosco? Ora, com ele nós morremos e com ele nós também ressuscitamos. E nós ressuscitamos para quê? Para viver a vida de um culpado, de um devedor e de um derrotado? Ou para viver a vida de um vencedor por causa do seu representante? Ora, a Itália viveu e amargou a derrota por causa do seu representante. E nós vivemos a vitória por causa dos nossos representantes. Então, você vai lá na Itália, ou se você tivesse ido nesse período, você poderia dizer assim: nós ganhamos. Não foi você, foi o seu time. Não, o meu time me representava, então fomos nós. Cristo ressuscitou, e então com ele nós também ressuscitamos. Então você ajusta a imagem, porque essa história é a história de um Pai, de um Deus, reconciliando consigo o mundo. E nesta história, o Filho se entrega para representar o Pai nesta missão de reconciliação. E o Filho se torna representante do homem para representar o homem neste pagamento. E quando este pagamento é concluído, então nós recebemos os presentes, as consequências, as bênçãos dessa reconciliação. E então eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova oportunidade. E é isso que Paulo está falando: nós somos novas criaturas, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Todas as coisas agora são novas para nós. Nós recebemos uma nova oportunidade
Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, se você está ouvindo isso nessa noite, deixa eu ajustar o foco com você. O que a história da cruz me diz? A história da cruz me diz que houve lá uma substituição penal. Alguém tinha que pagar pelos nossos crimes, e este alguém foi o próprio Deus, quando Ele deu o seu Filho, que voluntariamente se entregou por causa dos meus pecados. Então Ele me substituiu, e Ele representava tanto Deus no ato de reconciliação, mas Ele também me representava num ato de pagamento. Essa é a história da cruz. E então você vai dizer assim: pastor, tem mais alguma coisa para ser feita? Eu vou dizer: tem. Não para que você seja salvo, mas você pode fazer como alguém agradecido. Você pode usar toda a sua vida para glorificar a Deus por essa história extraordinária. Você pode dedicar todos os seus dias, cada segundo dos seus dias, para glorificar a Deus por essa história. Obviamente, depois de crer nela. Porque você pode simplesmente achar que isso é uma história, como tantas outras que você ouve por aí. Mas eu quero dizer para você, essa não é história como qualquer outra que você ouve. Esta é a história da sua vida. Essa é a história da minha vida. John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele faz o seguinte comentário: o pai não colocou sobre o filho uma carga que este não estava disposto a carregar, nem o filho extraiu do pai, para aplacá-lo, uma salvação que ele estava relutante a conceder. Portanto, não devemos dizer que Deus estava castigando a Jesus, ou que Jesus estava sendo persuadido por Deus, pois fazê-lo é lançar um contra o outro, como se agissem independentemente um do outro, ou como se estivessem em conflito um com o outro. Jamais devemos fazer de Cristo o objeto do castigo de Deus, nem de Deus o objeto da persuasão de Cristo, pois tanto Deus quanto Cristo eram sujeitos e não objetos, tomando a iniciativa juntos de salvar os pecadores. Eles não foram objetos nessa história, mas eles são os sujeitos dessa história. Eles são os agentes. Não é o agente da passiva, como seria lá no português. Não, eles são os agentes ativos, os sujeitos dessa história. Eles cumpriram essa história, eles fizeram essa história. Cristo representa Deus, Cristo representa o homem. Deus, o último versículo que nós lemos, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Isso não significa que Jesus veio aqui cometer todo tipo de pecado para se tornar pecado, mas significa que Jesus levou sobre si os nossos pecados, e ele, que nunca tinha cometido pecado, ele sentiu o amargo gosto das consequências do pecado em seu próprio corpo, quando ele nos substituiu. Nós precisamos considerar estas coisas, elas são importantes para a nossa vida. Quero contar uma história para vocês. A história de um homem chamado Maximilian Kolbe, um franciscano polonês que estava num campo de concentração, Auschwitz, e das muitas execuções que aconteceram lá, numa delas, alguns prisioneiros eram pais de família, e especialmente um deles, que tinha 2 filhos e uma esposa, gritou: eu tenho uma esposa e eu tenho filhos para cuidar. Vocês não podem me tirar a vida, porque me tirando a vida, vocês estarão tirando a vida deles. E então, o franciscano Maximilian Kolbe, ele levantou as mãos e se ofereceu: eu quero dar a minha vida no lugar da dele, porque eu sou sozinho, e eu estou preparado para enfrentar a morte. E esse homem não estava. E os soldados ficaram constrangidos diante daquele ato impensável. E então eles aceitaram a proposta e liberaram aquele homem. E Maximilian Kolbe assumiu o lugar dele e ele foi morto. Hoje, em frente à Catedral de Westminster, tem um busto desse homem lá, o rosto dele, num belo jardim. E existe um memorial escrito com a história dele em memória daquilo que ele fez. Porque ele ilustrou com sua própria vida o que Cristo fez. Porque foi isso que Cristo fez. Ele assumiu o lugar de pessoas que estavam condenadas à morte. Deus aceitou essa oferta.
E nós fomos abençoados por essa oferta. Essa é a história por trás da cruz. A história de um Deus amoroso que veio propor reconciliação. E Ele mesmo se fez o pagamento por esta reconciliação. Christopher, em seu livro a respeito da cruz de Cristo, ele diz assim: dizer que Jesus suportou os meus pecados na cruz deve significar não apenas que Ele suportou o pior que o meu pecado poderia infligir nele, embora realmente isso signifique o fato, a verdade, mas também que Ele suportou as consequências que de outro modo o meu pecado poderia infligir a mim, mas não infligiu porque Ele os levou sobre si. Significa não apenas que Cristo suportou os meus atos de injustiça, mas também que Ele suportou o que eu justamente merecia por causa da minha injustiça. Ele não apenas tomou sobre si o que eu fiz a Ele, mas Ele tomou o que eu merecia da parte dele. Ele sofreu a ofensa e Ele sofreu a penalidade da ofensa. Essa é a história por trás da cruz. Então, quando você olhar para aquela cruz, você não simplesmente fique com pena do que aconteceu ao Filho de Deus lá, mas você deve pensar que aquilo que aconteceu ao Filho de Deus lá, aconteceu por causa dos seus pecados, por causa de um ato de amor de Deus, de dedicação do Senhor, de promover a reconciliação entre nós e Ele. Resumindo isso e as suas implicações, Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 15 está lá. Você fala assim: olha, por que Deus fez isso? E o que eu devo fazer, pastor? Depois de ouvir essa história do meu substituto, o que eu devo fazer? Olha, leia o versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Qual é a primeira aplicação desse texto para a minha vida? Ora, se Cristo te substituiu no pagamento da sua dívida, é absolutamente justo que nós usemos a nossa vida para fazer aquilo que Cristo sempre fez e aquilo que Ele sempre dizia que nós devíamos fazer. Olha, Cristo que perdoou os pecadores, Ele morreu na cruz no nosso lugar. Como que nós podemos viver sem perdoar as outras pessoas? Cristo que recebeu as pessoas que, aos olhos dos seus conterrâneos, eram intragáveis, corruptos, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos, todo tipo de gente, religiosos. Jesus os recebia, os abraçava, conversava com eles, andava com eles, os acolhia. Olha, Jesus inspirou o fôlego de vida dele lá na cruz por mim e por você. Sabe qual é o mínimo que eu posso fazer hoje? Não para tentar pagar, porque é impossível pagar o que Cristo fez por mim, mas para louvá-lo, elogiá-lo, enaltecê-lo, fazê-lo lembrado entre as gerações. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu devo viver, não para mim mesmo, mas viver para os outros, como ele viveu, servindo aos outros. Sabe como é que eu sirvo a Cristo? Não é vindo aqui na igreja e ficar com a mão levantada lá dia e noite. Tem gente que acha que servir a Cristo é fazer isso. Mas o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 25, diz: não, aqueles que eu vou chamar para o descanso junto com meu Pai, são aqueles que quando eu estava nu, eles me deram de comer, eles me vestiram, quando eu estava com fome, eles me deram de comer, quando eu tive sede, eles me deram de beber, quando eu estive doente, eles foram me visitar, quando eu estive preso, eles foram lá me visitar e me assistir, quando eu fui peregrino, eles me acolheram na casa deles. E então, o próprio Senhor Jesus disse, e eles vão perguntar para mim, mas quando foi que nós fizemos essas coisas ao Senhor? E Jesus vai dizer o quê? Quando vocês fizeram um dos meus pequeninos. Sabe o que significa? Este viver que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode lembrar de Gálatas 2. Ou você pode citar o próprio 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ora, aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo. Pergunta, para quem você tem vivido? Tem vivido para si mesmo? Em primeiro lugar, Deus te fez para a glória dele. O supremo propósito da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Mas Ele não só te fez para a glória dEle, mas Ele também deu o Filho dEle na cruz do Calvário. Ele se entregou, o seu Filho se entregou, para que nós vivêssemos para a glória de Deus. Então, você que conhece a história da cruz, você não pode viver para você mesmo. Porque esse viver que agora nós vivemos, ele não é mais para nós mesmos. Porque Jesus nos substituiu na cruz, para que nós nos substituíssemos aqui. Segunda implicação disso para as nossas vidas: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Dois problemas com o seu passado que você precisa resolver. Primeiro, não se sinta refém do seu passado, porque foi para isso que Cristo te libertou, para que você não seja refém do seu passado. Ah, pastor, tem uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás que me envergonha, me arrebenta, me culpa, e eu não consigo virar a página. Jesus morreu na cruz para você virar essa página. Ele pagou a sua dívida. Não seja escravo do seu passado. Em Cristo Jesus nós somos nova criação. Deus nos reformou, somos novinhos em folha. Ah, pastor, mas tem pecado na minha vida. Tem, mas a glorificação sua é tão absolutamente certa que você não precisa ter medo, porque num dia glorioso o Senhor vai chamar você e num abrir e fechar de olhos você será perfeito, à semelhança de Cristo. Não precisa ter medo das marcas que o teu passado deixou em você, ou que você deixou nas outras pessoas, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele te curou todos os seus pecados, as suas culpas, as suas maldições. Ele tomou sobre si isso. Então não seja refém do seu passado. Segundo, viva uma vida nova. E não me venha com aquela: ah, pastor, não tem jeito. Tem jeito sim, lógico que tem jeito. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas não seja hipócrita também, nem arrogante, achando que você vai virar um super crente. Se isso fosse possível, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. O próprio apóstolo Paulo diz que as fraquezas, elas são boas na nossa vida, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós no momento das fraquezas. Então, ser uma nova criatura não significa estar livre de cometer erros, mas significa estar reconciliado com Deus. E então eu tenho certeza absoluta que no dia em que Deus quiser, eu vou desfrutar de tanta perfeição que eu não sou capaz nem de imaginar como eu vou ser. Então faça como o apóstolo Paulo disse. Ele falou assim: olha, não que eu já seja perfeito. Você pode dar em Filipenses capítulo 2, ele diz: não que eu já seja perfeito, mas eu corro para aquilo para o qual eu fui conquistado. Ele está dizendo assim: olha, eu não sou perfeito ainda, mas eu fui conquistado por Cristo Jesus para ser perfeito. E assim como alguém que se prepara para fazer uma viagem, já vai para os Estados Unidos, já começa a preparar a mala, já começa a treinar o seu inglês, já começa a fazer uma coisa, porque você está se preparando para o lugar para onde você vai. Você também foi conquistado para ser perfeito. Sabe o que se espera de você? Que você corra para ser aquilo para o qual você foi conquistado. Você foi conquistado para ser perfeito. Você vai esperar até o último dia? Não, eu já quero experimentar o que é ser perfeito agora. Então eu quero avançar, eu quero fazer alguma coisa. Venha para a escola dominical, venha aprender, venha para o culto da noite, venha para o culto de semana. Exercite as escrituras no seu trabalho, onde você vai. Exercite, não com arrogância, não com pedância, tentando transformar todo mundo um bando de gente que não tem sentido na vida, mas compartilhando. Porque de religiosidade também está todo mundo cheio. Vai lá, coloque em prática o que você está aprendendo. Se você tiver que falar alguma coisa para alguém, fale sobre Cristo. Fale sobre a história por trás da cruz. Fale: mas você sabia que você já foi substituído? Eu? Substituído aonde? Na cruz. Terceira implicação e última para nós hoje: se alguém está em Cristo, é nova criação. Nós em Cristo temos uma nova identidade. Nossa identidade não é mais definida pelo pecado que habita em nós, mas pelo que Cristo fez por nós. Sabe o que significa? Você não tem que ficar vivendo assolapado debaixo da culpa do pecado.
Ah, pastor, mas o pecado ainda acontece na minha vida. Acontece, infelizmente. Mas hoje ele tem uma função na sua vida, inclusive, de te aperfeiçoar, de te fazer depender de Deus. E Deus não pode tirá-lo, extirpá-lo da sua vida hoje, porque se ele extirpar de você, você vai se achar tão bom que você não vai mais querer Cristo. Então Deus deixa lá, deixa alguma coisinha lá. Paulo diz: Deus me pôs um espinho na carne para me envergonhar, me esbofetear dia e noite. Mas a minha identidade é nova. A minha identidade é nova. Está aqui, ó. Na minha identidade está escrito Jesus Cristo. Na minha identidade está escrito filiação, Pai, Deus. Essa identidade é diferente das nossas, que está o nome do pai e da mãe. Não, essa identidade é o nome do pai, o nome do filho, ou o nome de quem eu sou irmão, meu irmão mais velho, Jesus. Minha garantia, Espírito Santo de Deus. Essa é a minha identidade. Você acha que tem medo do pecado? Eu não tenho medo do pecado. Porque eu tenho uma nova identidade. A identidade de Cristo. Meu nome está escrito na mão dele. E o nome dele está escrito no meu coração. E foi ele mesmo que escreveu. Não viva com medo do pecado. Não viva esmagado debaixo do sentimento de culpa. Porque Cristo te substituiu na cruz. Porque ele era Deus reconciliando consigo mesmo o mundo. Para que nele nós fôssemos novas criaturas. Para que nós vivêssemos nele. E isso é a obra mais fantástica que aconteceu debaixo do sol. Foi Deus te resgatar e me resgatar. O Deus Santo se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que acontece agora? Quando Deus lá do céu olha para você, ele enxerga a justiça dele, não a justiça dos homens. Deus olha para os incrédulos e ele vê as injustiças dele, e Deus tem nojo, repulsa. E Deus olha para aqueles que creram no seu Filho, e Deus olha para eles e ele enxerga a justiça no mesmo padrão da dele. Não é porque eu estou fazendo tudo certo, mas é porque Jesus fez tudo certo. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus olha para nós e fala: é a expressão da minha justiça. Isso é maravilhoso. Meu desejo nesta noite é que você ajuste o foco da sua televisão aí. Porque esta é a primeira imagem da cruz de Cristo. Esta é a primeira grande imagem que ela nos apresenta. Substituição penal. Reconciliação promovida por Deus, por Ele sozinho, através do seu Filho. E através desta obra, nós todos que cremos em Cristo Jesus fomos salvos. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que as nossas palavras todas, elas são pequenas demais para demonstrar, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Elas são pequenas até para demonstrar alguma gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez. Nós queremos apenas, ó Deus, que o Senhor, em nosso coração, o Senhor nos auxilie. O Senhor que sonda mente e coração, que o Senhor nos sonde agora, Deus, e veja se há júbilo no nosso coração por aquilo que o teu Filho fez. Se há, ó Deus, ele é para a tua glória. Se, ó Deus, se nós estamos insensíveis a tudo isso que o Senhor fez, e se falta no nosso coração, ó Deus, folguedo, júbilo, celebração, ó Deus, que o Senhor promova esta festa dentro de nós, nos fazendo crer nesta obra gloriosa. Ó Deus, que nós entendamos os efeitos desta história. Ó Deus, que nós vivamos, ó Pai, por essa história. Que nós entendamos, ó Deus, que a diferença entre um futuro de vida e um futuro de morte é essa história que o Senhor escreveu com o sangue do teu próprio Filho. Ó Pai, que ao nos aproximarmos da Páscoa,
a nossa visão, nosso entendimento e, ó Deus, a nossa proclamação da mensagem da cruz não seja apenas a proclamação da história da cruz, mas seja do significado dela para cada um de nós. E, ó Deus, a todos que estão aqui nesta noite, que puderam ouvir um pouquinho sobre essa história, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, imprima nos corações essa história de uma maneira, ó Deus, relevante, de uma maneira, ó Deus, perceptível, de uma maneira que não possa ser escondido, ó Deus, para que todos os dias, a cada segundo da nossa vida, nós possamos perceber em quão grande perdição, quão terrível desgraça nós estávamos, até que o Senhor nos alcançou, até que o Senhor nos reconciliou, até que o Senhor pagou a nossa dívida através do Teu Filho, que se entregou voluntariamente, por amor, para nos resgatar. Ó Deus, muito obrigado por esta obra grandiosa, por esta obra de amor, por esta obra de justiça, por esta obra de santidade do Senhor. E, ó Deus, a nossa oração é que o Senhor aplique ao nosso coração, que quando, ó Deus, nós andarmos por aí, nós nos lembremos que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós nos lembremos, ó Deus, que o Teu Filho nos representou naquela cruz, e que cabe a nós, ó Deus, representarmos o Teu Filho como embaixadores do Senhor neste mundo, anunciando a palavra do Senhor, vivendo o amor do Senhor, tratando as pessoas com o mesmo carinho, com a mesma devoção, com o mesmo amor que Cristo tratou as pessoas que se encontraram com Ele. Ó Deus, nos ajude a viver esta vida do Teu Filho. Nos ajude, ó Deus, a sermos transformados nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, na maneira de lidarmos com as pessoas, por mais complicadas que elas sejam. Ó Pai, nos ajude nisso, ó Deus, porque o Teu Filho se entregou por nós, e nós queremos continuar a obra dele aqui, anunciando o Seu grande amor, Senhor. Ó Pai, nos ajude a virar a página. Se alguém aqui sofre com sentimento de culpa, se alguém aqui, ó Deus, tem sido acusado pelo inimigo, pela consciência, dia e noite, eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar um claro conhecimento, uma clara convicção para essas pessoas, de que em Cristo Jesus todas as nossas maldições, as nossas culpas, as nossas dívidas foram pagas, e eu não posso, eu não preciso, eu não devo viver mais, ó Deus, assombrado pelo passado, assombrado pela culpa. Ó Pai, em nome de Jesus, livra os corações aqui do sentimento de culpa, Senhor. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a convicção da nova identidade que temos. Nós somos nova criação do Senhor. E se existe a nós ainda fraquezas, se existem em nós ainda limitações, elas só estão aí, ó Deus, nós temos plena convicção disso. Elas estão porque o Senhor ainda as usa para, ó Deus, nos amadurecer, a nos, ó Deus, humilhar quando nós queremos nos engrandecer, para nos manter perto do Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, pelas fraquezas que ainda residem em nós, porque elas servem ao propósito de nos humilhar, para que nós, ó Deus, jamais nos tornemos novamente arrogantes e presunçosos, e achemos, ó Deus, que nós podemos alcançar alguma coisa sem o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver confiados diariamente em Cristo, e quando tivermos que apresentar algum tipo de credencial, que a nossa apresentação seja a apresentação do nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa credencial. Ó Pai, abençoe o Teu povo, que estas convicções possam, ó Deus, perfazer, possam, ó Deus, inundar, possam, ó Deus, corrigir, que estas convicções possam, ó Deus, amoldar a nossa vida, para que vivamos, ó Deus, para a Tua glória. É no nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém, Senhor.